Quando falamos em partícula livre, estamos nos referindo a uma situação fundamental na mecânica quântica, um sistema em que a partícula não está sob a influência de nenhum potencial, ou seja, a energia potencial é nula em toda a região do espaço. Isso significa que ela pode se mover livremente e o que resta é determinar como essa liberdade de movimento se manifesta no nível quântico. Hoje nós iremos resolver a equação de Schrödinger independente do tempo para esse caso especial, a partícula livre, e vamos observar como a função de onda revela um comportamento que, embora simples, já carrega a essência ondulatória da matéria. Em outras palavras, vamos ver que, mesmo quando não há forças atuando, o formalismo quântico continua descrevendo a realidade em termos de probabilidades e interferências, um dos pilares da física moderna. Primeiramente, iremos analisar o que nós estamos verificando, que é o potencial em função de x. Note que antes da barreira do potencial, eu tenho um potencial indo para infinito, tanto do lado esquerdo quanto do lado positivo. Mas a nossa intenção é entender o que acontece quando a partícula está confinada nessa caixa rígida em uma dimensão que vai de 0 a L de maneira significativa. Nós queremos entender qual é o comportamento da função de onda psi e como descrever o seu estado estacionário. Vamos pegar a equação de onda da equação de Schrödinger e iremos analisar uma coisa bastante interessante. No último vídeo, nós fizemos a separação de variável. Então, nós iremos resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Note, não temos o fator temporal. E a partir disso, vamos determinar a função de onda psi. Nós não precisamos se importar com o fator temporal nesse momento. Bom, fazendo isso, eu tenho que o potencial é nulo, logo a equação de Schrödinger se torna muito semelhante à equação do oscilador harmônico simples da mecânica clássica. Para quem já estudou a equação do oscilador harmônico simples, fica mais fácil a visualização e fica de mais fácil o entendimento, porque iremos associar o k² igual 2 vezes a massa vezes a energia dividido por h cortado ao quadrado. Ok? Certo. Prosseguindo, nós iremos fazer um teste. Bom, estamos diante de uma equação que ilustra um processo oscilatório, é claro. Sabemos disso porque nós já resolvemos a equação do oscilador harmônico simples. Mas vamos verificar que, de fato, tomando uma função φ de x que depende de e na px e fazendo a sua derivada 2 vezes consecutivas e substituindo na equação de Schrödinger, nós chegamos que p² mais k² é igual a 0. É claro, determinando o valor de P, a gente cai que P vai ser mais ou menos IK, ou seja, P nada mais é do que um número complexo que vai estar associado à função φ de x. Substituindo o P na função φ de x, nós temos duas possíveis soluções. Um psi, que depende de E na IKX, e um psi2, que depende de E na menos IKX. Tudo bem. O que nos resta agora é descomplexificar essa equação para tomar uma solução geral. Fazendo isso, nós temos que o φ é igual ao meio de π1 mais π2. Bom, abrindo isso na fórmula de Moivre, a gente vai ter que é cosseno de kx. De mesmo modo, φ2 que é igual a 1 sobre 2i, entre parênteses a subtração de π1, π2, isso é igual a seno de kx, também abrindo na fórmula de Moivre, tendo como resultado a minha função π como combinação linear de φ1 e φ2, e aí eu tenho as minhas constantes arbitrárias, que será fundamental para resolver as minhas condições de contorno. Logo, a minha função π de x é igual a cosseno de kx mais b seno de kx. Bom, caminhando agora para minhas condições de contorno em π de 0 igual π de L, e claramente isso só pode ser satisfeito porque a minha equação π é uma equação contínua. Logo, em π de 0, eu tenho que A é igual a 0, em π de L, fazendo essa substituição, eu tenho que B seno de KL é igual a 0, o que implica que KL deve ser igual a Nπ, porque são os valores que o seno deve assumir para que seu valor seja nulo. Bom, é claro que isso vai implicar que K é igual a Nπ sobre L. Bom, descobrindo o valor de K, o que nos resta agora é descobrir o valor de B. E para isso a gente vai utilizar a seguinte propriedade da mecânica quântica, que ilustra que a probabilidade de determinar a partícula em um dado intervalo de tempo, em uma região do espaço, é igual à integral do módulo da função de onda psi ao quadrado dx. Ou seja, isso tudo é igual a 1. Então, fazendo isso, eu posso substituir a minha função psi de x dentro da integral, elevando ao quadrado. Resolvendo essa integral, eu tenho que B é igual a raiz de 2 sobre L.
Bom, com base nisso, chegamos ao seguinte resultado, uma função psi de x que depende de x, mas também depende de n. Então, psi de x é igual a raiz de 2 sobre L, vezes seno de n πx dividido por L, onde L é o comprimento da caixa na qual a partícula está confinada. Eu posso entender a sua evolução temporal também, como vimos no último vídeo, apenas multiplicando pelo fator na qual nós encontramos fazendo a separação de variável encontrando a sua parte temporal. É claro que temos um fator muito importante a se analisar aqui. O que fizemos aqui foi mais do que resolver uma equação. Nós traduzimos matematicamente a ideia de liberdade quântica. A partícula livre nos mostrou que, mesmo sem potenciais, a solução da equação de Schrödinger não é uma trajetória, mas é uma onda estendida no espaço, cujas fases e o número de onda, n, estão ligados à energia e ao momento da partícula. Esse resultado é um dos primeiros passos para entendermos a dualidade onda-partícula, pois aqui vemos claramente que o movimento livre não é um deslocamento clássico, e sim uma propagação de probabilidade. Ou seja, o conceito de partícula em mecânica quântica é muito mais profundo do que o de um sistema simples, ponto material. É uma entidade que se comporta como onda, cuja natureza só pode ser descrita por meio da função de onda da equação de Schrödinger. Até o próximo vídeo.